Meu nome é Ana Clara e eu e minha equipe nós vamos apresentar sobre ondas sonoras. O que é uma onda sonora? Onda sonora é uma onda mecânica e, como toda onda mecânica, ela precisa de um meio material para se propagar. O som, ela é uma onda mecânica e também uma onda longitudinal, ou seja, ela vibra e se propaga em mesma direção. O som ele pode se propagar em meios sólidos, líquidos e gasosos. A sua propagação nos sólidos é maior que a propagação nos líquidos e a sua propagação no líquido é maior que a propagação no gás. A refração do som, ela muda o meio de propagação e os seres humanos, eles são capazes de interpretar som de 20 Hz. Acima disso é chamado de ultrassom e a gente não pode interpretar. E abaixo disso é chamado de infrassom e a gente também não pode interpretar. Agora eu vou falar sobre as qualidades fisiológicas do som, que vou começar pela altura e deixando bem claro que a altura é diferente de volume. A altura ela está relacionada com a frequência e quanto maior a frequência, mais alto o som. E esse som é chamado de agudo. E quanto menor a frequência, mais baixo é o som. E esse som é chamado de grave. Agora eu vou falar sobre a intensidade. E a intensidade ela é a energia que a onda transporta e ela está relacionada com a amplitude. Então, quanto maior é a intensidade, maior é o volume. E quanto menor a intensidade, menor o volume. E quanto maior a amplitude, maior a intensidade. A intensidade, o seu nível, ele é medido por decibéis e a gente tem uma fórmula para medir a intensidade, que é intensidade igual a energia transportada dividido por intervalo de tempo vezes área. E agora eu vou falar sobre outra qualidade fisiológica do som, que é o timbre, que ele diferencia sons idênticos emitidos por fontes diferentes. E o ouvido é capaz de fazer isso, e ele está relacionado com a forma da onda, composta por harmônicos. E foi isso foi um resumo de ondas sonoras, foi a introdução. E agora eu vou fazer uma experiência para dar um exemplo de ondas sonoras. Na experiência, a gente vai precisar de uma lata, um pote, um corante, elástico, algo que possa fazer barulho e um plástico. A gente vai começar botando o plástico sobre a lata e prendendo com elástico. Agora a gente vai derramar o corante. Esse corante é muito ruim de sair. Pronto. Ao derramar o corante, como pode ver aqui, a gente vai tentar fazer barulho. Não sei se dá pra ver, porque eu tô gravando sozinha, mas a água ela tá pulando. Isso acontece porque o som ele se propaga em vibração e ele passa de molécula por molécula até chegar no plástico. E quanto mais forte bater, a água mais forte vai se mover, mais rápido e mais a água se move. Agora eu vou falar sobre os fenômenos sonoros. Eu vou começar falando sobre as ondas. As ondas elas representam os demais tipos, como a refração, a difração, a reflexão e a interferência. A reflexão ela pode gerar três fenômenos: a reverberação, o reforço e o eco. Bom, o reforço é quando o intervalo de tempo que você ouve é maior que 0,1 segundos no ser humano. A reverberação é quando esse intervalo é menor que
0,1 segundo. E o eco é quando esse intervalo é igual ou maior que 0,1 segundo. Agora eu vou falar sobre a refração e a difração sonora. Bom, uma onda sonora sofre refração quando ela está de um meio e passa para o outro, alterando sua velocidade, mas permanecendo com a mesma frequência. E a difração é um fenômeno quando a onda sonora ela tem que se desviar, ela tem que flexionar os obstáculos para poder contornar e atravessar e emitir seu som. Falar sobre a interferência sonora. A interferência do som ela pode ocorrer quando um ponto do meio recebe dois ou mais sons, originado por várias fontes ou por reflexões em obstáculos, ou seja, quando o som ele é atrapalhado por alguma outra coisa. Essa superposição de ondas aqui, ela pode se dividir em duas formas, que são as ondas estacionárias e o batimento. As estacionárias elas se formam, por exemplo, nos tubos sonoros, e o batimento ocorre quando há interferência de ondas sonoras, de frequências que são apenas ligeiramente diferentes e de amplitudes iguais. No caso da ressonância, é sempre que um sistema oscilante ele recebe energia na mesma frequência de suas oscilações, ou seja, há um aumento gradual na amplitude de vibração. E assim termina dizendo que houve um fenômeno, que foi o fenômeno da ressonância. Agora nós vamos mostrar um exemplo de ressonância. Água no copo. O nome dessa experiência é a ressonância das taças, em que se usa uma taça e a água. E o que acontece? No momento em que se desliza o dedo sobre a parte superior da taça, a onda sonora ela vibra, quebrando o seu atrito, e ela fica vibrando como se fosse uma corda de violino. E o que acontece? A taça ela acaba devolvendo energia por meio de som. A velocidade dos sons se refere à rapidez dinâmica em que se propagam as ondas sonoras através de um meio de propagação, que pode ser ar, água ou terra, e com determinadas temperaturas, e a velocidade pode variar de acordo com o meio que a onda está se propagando. Tubos sonoros. Eles se parecem com tubos comuns. Eles podem ser abertos nas duas extremidades ou abertos em uma extremidade e fechado em outra. Assim podemos dizer que um tubo sonoro é basicamente uma coluna de ar onde são produzidas ondas estacionárias longitudinais. Os tubos abertos possuem a extremidade oposta à entrada de ar aberta, e as ondas estacionárias são formadas no ar do seu interior, quando o tubo ressoa. E os tubos fechados são basicamente a mesma coisa, só que a saída de ar oposta à entrada de ar é fechada no lugar de ser aberta. O resto é igual. Ondas consiste na propagação de uma perturbação de alguma propriedade do espaço, como por exemplo a densidade, a pressão, o campo elétrico, o campo magnético, implicando em um transporte de energia sem transporte de matéria. No espaço perturbado pode ser a matéria ou o vácuo. Tipos de onda. Ondas transversais são aquelas que participam de ondas perpendicularmente em direção à sua propagação. Exemplo, a luz. Ondas longitudinais são aquelas que vibram na mesma direção que se propagam. Por exemplo, tipos de onda. Ondas mecânicas. Necessitam de um meio material para se propagar. Exemplo, sólido, líquido, gasoso. Exemplo, são as ondas de humano. Ondas eletromagnéticas. Não necessitam de um meio material para se propagar. Pode se propagar no vácuo. O exemplo é ondas de rádio. Nós vamos fazer uma experiência que exemplifica os tubos sonoros fechados.